Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance você e a sua família. Tenha paciência, veja esse vídeo até o final e juntos vamos aprender a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas de todo o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer deste pão, comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. O verso 22 diz: Então disse o Senhor Deus: O homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e torne também, e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim para lavrar a terra que fora tomada. Olha, a serpente era o animal mais astuto entre aqueles que Deus tinha criado. E o diabo, sabendo disso, por meio da serpente, ludibriou, manipulou a mente de Eva, a esposa de Adão. Casal sem pecado, perfeitos diante de Deus. E eles tinham recebido uma ordem de Deus não comerem da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Então chega a serpente usada pelo diabo e diz: Deus diz para vocês não comer de nenhum fruto do jardim que está ao redor de vocês. A Eva diz: Não, Deus disse para nós não comer, nem tocar na árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, porque se a gente comer, nós morreremos. O que aconteceu? A serpente diz: Não morrereis. Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comer, vocês vão ficar sabendo do bem e do mal. Vocês vão ter o conhecimento, em outras palavras, que Deus tem, o conhecimento da ciência, ou a ciência do bem e do mal. E Eva começou a prestar atenção naquilo, observou a árvore agradável, boa para dar entendimento, boa para se comer, pegou daquele fruto e comeu, e os seus olhos foram abertos, e começaram os dois a ter vergonha e se esconder da presença do Senhor. E aí Deus disse: Agora o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. A serpente disse a verdade pela metade. O homem saberia mesmo do bem e do mal comendo fruto. Mas aonde a serpente mentiu? A serpente mentiu porque a proibição do fruto da ciência do bem e do mal não era porque o homem teria os olhos abertos. Os olhos abertos é a consequência de comer. Mas o homem não comer do fruto é porque ele morreria no dia, ou a partir do dia, ou começaria a morrer no dia em que comesse do fruto da ciência do bem e do mal. A verdade pela metade. A serpente distorceu aquilo que Deus tinha falado para Eva e para o seu esposo. A verdade de Deus foi distorcida por Satanás. Ainda hoje, Satanás tem os seus instrumentos, homens e mulheres, usados por ele, em cima dos púlpitos, nos palanques, nos palcos e em outros lugares, religiosos ou não. E falando em nome de Deus, usando a Bíblia Sagrada de forma distorcida pelo seu bel prazer, dando a interpretação como querem para
coitar, para trazer para si seus interesses e ter das pessoas o que eles querem, colocar na mente das pessoas o que eles bem entender, dando um sentido diferente para a palavra de Deus. Amados irmãos que estão aqui e que conhecem a palavra do Senhor, eu quero vos dizer uma coisa. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo homens e mulheres lendo a palavra de Deus e explicando. Depois diz assim: a Bíblia diz que é sal, mas eu acredito que também pode ser pedra. Eu acredito, está dizendo de neve, eu acredito que pode ser tempestade, pode ser chuva. Ou seja, as pessoas leiam a Bíblia e dá duplo sentido para tudo que se ler nela. E na Sagrada Escritura, dificilmente uma passagem tem dois sentidos, tem duas interpretações. Algumas vezes a interpretação é difícil, tem algumas dificuldades de versões, tem alguma dificuldade de pontuação. Sim, tem alguma dificuldade, porque nós somos limitados para compreender a palavra de Deus. Só não podemos, tudo que lermos na Bíblia, dar um simbolismo, dar um significado, além daquilo que a própria Bíblia se explica. A Bíblia, por si só, se explica. Nós é que temos a mente um pouco limitada, ou melhor, muito limitada, para compreender os mistérios de Deus, para compreender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que só porque fazem um curso teológico básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, enfim, pensa que aí já vai compreender tudo o que lê na Bíblia. Lembre-se bem, teólogos, eu também estudo a palavra, já fiz um pouco de teologia, mas sem a direção do Espírito Santo não teremos a compreensão exata da Sagrada Escritura, só fazendo um curso teológico dentro de uma faculdade teológica. Precisamos ter o Espírito de Deus nos guiando, porque muitos homens estão estudando a palavra de Deus, esquecendo de buscar a presença do Senhor, de se consagrar, e torna uma pessoa mais ruim, se é que eu posso assim dizer, uma pessoa pior, uma pessoa mais incrédula, uma pessoa que não acredita em revelação, não acredita nas manifestações espirituais, não acredita em milagre, começa a entender a Bíblia com a mentalidade humana, sem compreender pela visão espiritual. Então nós precisamos entender, o diabo, ele faz de tudo para confundir a nossa mente, para dar sim um sentido diferente daquilo que a Bíblia queria dizer. Quantas coisas claras das Sagradas Escrituras, Jesus pregou aqui palavras simples, algumas difíceis de se entender, mas muitas simples. E aí a gente vê as pessoas nos púlpitos pregando, pegando aquilo que Jesus disse e dando tanto significado, tanta interpretação, falando tanta coisa além do que a Bíblia está dizendo. Saiba disso, a Bíblia se explica, a Bíblia por si só se explica, ela explica a si mesma. Então nós devemos tomar muito cuidado. Podemos fazer curso de teologia, comprar livros, mas peça a direção a Deus, porque o diabo tem os seus ministros, repito, em muitos púlpitos, em muitos palanques, em muitos palcos, em muitas escolas bíblicas dominicais, nas ruas e praças. Existe servo de Deus, existe homens consagrados, sinceros, homens honestos, mas existe homens também com as mentes cauterizadas, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos diáconos, muitos falsos, por aí, usando a Bíblia, homens que sabem falar a Bíblia de capa a capa, homem que entende de arqueologia, que entende da antropologia, que entende da pneumatologia, que entende todas as matérias da teologia básica até o doutorado, mas divorciado da presença de Deus, afastado de Deus,
tem muitas teorias, tem muita história para contar, tem muitas informações extra-bíblicas, tem muitas interpretações, mas com o coração longe de Deus. Lembro que Isaías diz, e Jesus também repetiu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E quem honra Deus com os lábios, o coração está longe, o diabo percebe. São pessoas aptas para serem usadas pelo diabo e assim enganarão a igreja de Jesus. Então, tome cuidado, a serpente continua por aí. O propósito da serpente é dar um sentido diferente daquilo que a Bíblia queria dizer. Seitas heréticas, está cheia delas por aí. Por quê? Porque a serpente continua enganando as pessoas. Então você que pertence a uma igreja evangélica séria, e você que ainda não entrou numa igreja, procure uma igreja, ore a Deus, frequente, leia bastante a palavra de Deus, se consagre, aceita Jesus como Salvador da sua vida. Não vive procurando na Bíblia coisas para concordar com seus pensamentos, com suas palavras, com seu gesto, com sua maneira de ser. A Bíblia é a regra de fé para todo homem. A Bíblia é a palavra de Deus, nela não tem erro, nela não tem arrodeios. Nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus. Cuidado com a serpente, porque tem muitas pessoas que estão por aí interpretando a Bíblia para pecar. Hoje nós vemos tantas coisas erradas entrando nas igrejas evangélicas. E pertenço à igreja evangélica, também sou cristão, sou evangélico, mas não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Quem cumprir com a palavra, o que está escrito na palavra, esse será salvo. Quem obedecer a palavra, esse será salvo. Mas é uma vergonha o que nós vemos por aí, dentro das igrejas, as pessoas aceitando, concordando e defendendo tanta coisa. E quando a gente vai conversar com elas, elas querem usar a Bíblia para nos convencer. É a serpente, dando um sentido diferente às Sagradas Escrituras. Estudo extra-bíblico, estudos de culturas, estudos arqueológicos, recheando a Bíblia de informações em que as pessoas não sabem em quem acreditar. É muita confusão entre as religiões, porque as pessoas estão lendo pouco a Bíblia e outras leem a Bíblia, mas o diabo está colocando novo sentido, nova interpretação. Tudo hoje está se querendo modernizar na igreja de Deus, querendo atualizar a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi atual, ela não envelhece. Mas quando alguém quer dar um sentido diferenciado nas Sagradas Escrituras para facilitar para a vida humana, isso é procedência de Satanás. O apóstolo Paulo diz, se alguém pregar outro evangelho, pode ser um de nós mesmos, não aceite, é amaldiçoado, é anátema, não procede de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, pastor, continue pregando a verdade. Missionários, missionárias, continue pregando a verdade de Deus. Não dê dobro sentido à Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra do Senhor. Cuidado para não interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua maneira. Veja o que o Espírito Santo pode conceder ao seu coração. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos orar uns pelos outros. E você que ainda não é crente, continue lendo a Bíblia, frequente uma igreja evangélica, peça orientação a Deus e Deus vai trabalhar na sua vida. Lembre-se bem, não é religião que salva, mas nós nos reunimos em uma igreja para juntos ter comunhão e ali aprender um com o outro. Mas a palavra de Deus precisa ser interpretada da forma correta e Deus vai te orientar como interpretá-la. Vigie com a serpente, porque ela não tem cara, ela pode aparecer de várias maneiras. Que Deus te abençoe, fique na paz em Cristo Jesus.